Olá, meus alunos do sétimo ano. A gente vai iniciar a aula remota 2 sobre provas olímpicas. Eu sou o professor André Oliveira, da disciplina de Educação Física. A gente vai relatar um pouco sobre o início, né? Esse homem primitivo corria, saltava, lançava, pulava, tinha movimentos próprios e por conta disso o atletismo, né, o início nessa pré-história, é considerado um esporte base, né, por conta de movimentos motores próprios do homem. Esse histórico do atletismo acontece por volta de 776 a.C., junto com os primeiros esportes, também nasceu a primeira Olimpíada na Grécia Antiga. Esse primeiro esporte a ser praticado foi justamente a corrida. Coroebus de Elis, da cidade de Elis, ganhou uma corrida com aproximadamente 200 metros. Não chegou nem a 200 metros essa corrida, só que lembrando que naquela época se corria de armadura, de elmo, que é aquele capacete dos soldados da Grécia Antiga, de escudo com espada em punho. Então era bastante pesado, né? Bastante equipamento para ele poder correr com ele. A premiação, além da premiação, também ele tinha um destaque na sociedade, né? Passava a não ter mais não ter como se sustentar, porque ele recebia comida para a vida toda. Além de ser bem visto na sociedade, era tido como herói, e nos entretenimentos sempre era o primeiro a chamar. Sempre que tinha alguma coisa referente a lazer, ele sempre estava numa posição de destaque, né? Só que nesse período existia proibição. As mulheres não podiam nem assistir, muito menos praticar as primeiras modalidades esportivas que surgirem dentro das Olimpíadas. E aí o registro histórico do primeiro corredor, né, Coroebus de Elis. A gente tem uma foto remetendo à primeira corrida de 100 metros no ano de 896 na Grécia Antiga, a primeira Olimpíada da Era Moderna. A diferença para a corrida de 100 metros da Rio 2016 no Brasil, né? Como vocês podem ver aí, totalmente diferente o alinhamento, né? Todos na Rio de 2016 com a saída baixa. Antigamente se delimitava não pela pintura na pista, mas por essas cordas esticadas. Nem todos os atletas tinham a saída baixa, podia escolher a forma que saía, a melhor forma, cada atleta escolhia a sua. Então as regras foram mudando com o passar do tempo, e a gente pode ver aí as características das mudanças da prova de 100 metros. Para acontecer tudo isso, como acontece, quais os órgãos que são responsáveis por organizar? Quando você vai para qualquer tipo de modalidade esportiva, alguém tem que organizar essa modalidade. No caso, quem organiza a modalidade a nível de Brasil é a CBAT, a Confederação Brasileira de Atletismo, que é o órgão responsável por organizar tanto os eventos, planejar esses eventos e as normas que regem ele, ou seja, as regras. E também dá todo um aparato para os atletas poderem praticar o atletismo. E a nível internacional é a Associação Internacional das Federações de Atletismo, a IAF, que é o órgão que gere o atletismo a nível mundial. As características da pista de atletismo. A gente pode ver aí na figura número 1 uma pista de atletismo e as várias modalidades que são praticadas tanto na parte interna da pista como na própria pista. E na segunda figura a gente pode ver a composição de uma pista. Isso aí é a borracha, né? No caso a gente vai ver as composições. Uma borracha sintética, material sintético, onde a gente vai poder estudar melhor em uma aula sobre os equipamentos que são utilizados no atletismo. A gente vai voltar a ver essa borracha e a sapatilha que é utilizada para poder não se escorregar durante as corridas na curva. A velocidade é tão grande que o atleta poderia cair se não usasse um equipamento
adequado. E aí as características da pista: essa pista, uma volta completa nela vai medir 400 metros. Cada raia dessa, que é cada local de onde deve partir um único atleta, cada raia dessa, cada pista tem de 6 a 10 raias. Ela pode ter de 6 até 10 raias. Lembrando que nos Jogos Olímpicos são utilizados de 8 a 10 raias as provas oficiais. O piso pode ser de barro, de saibro, que é uma mistura de barro e argila e areia, e material sintético, que é essa borracha que está aí na figura 2 ao lado. E o formato da pista é um formato oval, né? Como eu acabei de falar no início, uma volta completa nessa pista que tem um formato oval, a volta é 400 metros. As provas olímpicas são divididas em provas de pista, só as provas que acontecem ao redor, naquela parte oval da pista, são as corridas. As provas de campo, que dentro dessas provas de campo são os saltos, os arremessos e lançamentos, e as provas combinadas, que é heptátulo, que são 7 provas. Uma única pessoa faz 7 provas e tem determinados dias para fazer essas provas. E é o decátlon, que são 10 provas, 10 modalidades do atletismo, e uma única pessoa também faz. Essas provas a gente vai ver mais detalhadamente nos próximos slides. E aí a gente está vendo as características dessas provas. A primeira prova aí, na Rio 2016, a prova de pista, né, a maratona, que é a mais longa de todas, a gente vai ver aí nos próximos slides. A segunda prova, arremesso de peso. E a terceira, salto em distância. E lembrando que as provas combinadas são várias provas em dias determinados que a gente vai ver a partir de agora. As provas de pista, eu caracterizei aí para vocês, para a gente não falar de uma por uma, caracterizei através das figuras, certo? A gente vai ver também nas aulas posteriores falar das características de atletas que são bastante conhecidos no meio do atletismo. E aí na primeira figura tem Usain Bolt, né? O recordista mundial da prova de 100 metros, no caso é a figura. Em 100 metros ele correu 100 metros em 9 segundos e 58 milésimos de segundos. Ele também é recordista dos 200 metros. No caso, isso as corridas de velocidade. Ele é especialista em corridas de velocidade, as chamadas corridas rasas. Também, outra característica que eu coloquei para vocês, está bem assinalado lá embaixo, a maior de todas as corridas, que é a maratona, que é representada por 42 km, 195 metros, que remete também à antiguidade, onde um corredor foi da cidade de Grécia a Marathon. Ele correu para falar sobre a vitória do povo dele, que tinha ganhado a guerra, certo? Tinha ganhado essa guerra. Quando ele chegou na cidade de Marathon, ele desmaiou e acabou falecendo. Isso são histórias que contam da antiguidade, por isso que em homenagem a ele teve o nome de maratona. As provas que eu coloquei aí também para vocês observarem um pouquinho. Muitas vezes a gente até desconhece, mas a barreira, prova de barreira, onde um único atleta passa por cima da barreira e tem que continuar correndo, porque ele pode derrubar? Pode sim derrubar a barreira, só que cada vez que ele derruba uma barreira dessa, ele pode ser atrapalhado por ela, até mesmo cair. Então, é essencial que ele não toque nem na barreira, salte e continue correndo. E a diferença de barreira para obstáculo está na figura 3, onde aí vocês podem ver que dentro da pista de atletismo tem esse obstáculo que é fixado no chão da pista, e logo após o obstáculo tem uma poça de água, que é para retratar também a antiguidade
quando as pessoas praticavam a corrida de obstáculos. Essa corrida é de 3.000 metros e só tem um obstáculo desse por volta, e obrigatoriamente todos os atletas têm que passar pelo obstáculo. Eles pisam, diferente da corrida de barreiras. Se ele encostar na barreira, a barreira cai, e aí pode pisar e saltar um pouquinho mais na frente sem pisar dentro da água, porque esse obstáculo é fixado no chão da pista. As provas de campo. Entre as provas de campo está o salto em distância, que está aí na primeira figura, o salto triplo, que tem uma determinada técnica que a gente vai ver mais nas aulas posteriores, os saltos de plano vertical, né? O salto em altura, os saltos que são no plano vertical, ou seja, em pé, salto em altura e salto com vara, os arremessos de peso e os 3 tipos de lançamento: de dardo, de disco e martelo. Certo? O arremesso de peso é diferente do arremesso de martelo. O martelo é o dessa figura 3, certo? O martelo tem essa cordinha e um anel de aço que a gente vai ver nas aulas posteriores quando a gente falar sobre equipamentos de atletismo. Essa da figura 3 é o lançamento de martelo. O arremesso de peso é só uma bola de ferro. No caso, ele pega a bola com a mão e arremessa diretamente. Aí não, ele não pode encostar no arremesso de martelo, que é o que está na figura 3, ele não pode encostar com a mão na bola de ferro. E as provas combinadas. As provas combinadas foi aquela que eu falei no início, o heptátulo, só praticado pelas mulheres, não existe heptátulo para homens, porque as provas dos homens é a decátlon, são 10 provas. No caso, o heptátulo, no primeiro dia, as mulheres que praticam heptátulo fazem essas 4 provas, né? 100 metros com barreira, salto em altura, arremesso de peso e 200 metros rasos. No segundo dia, elas fazem mais 3 provas: salto em distância, lançamento de dardo e 800 metros rasos. Por isso, o heptátulo são 4 provas no primeiro dia, mais 3 no segundo, que dá o total de 7. E nos homens, são 5 provas no primeiro dia e 5 provas no segundo dia. Lembrando que não é em equipe. É um único atleta que faz essas provas representando o seu país. A gente vai ver isso mais detalhadamente nas próximas aulas. E aí, a atividade de Educação Física da aula remota 2. Eu coloquei para vocês aí um cabeçalhozinho mais detalhado e mais simples para poder vocês fazerem no caderno e me enviarem através do e-mail que está ao lado, certo? Para poder ter uma melhor identificação da atividade de vocês. E aí são as questões, né? Primeira questão: IAF e a CEBAT são órgãos que regem o atletismo de formas distintas, diferencie. Você vai dizer o que a IAF faz pelo atletismo e o que a CEBAT faz pelo atletismo. Na segunda questão: de que maneira as provas olímpicas de atletismo podem ser divididas? Você vai dizer qual a classificação das provas de atletismo, certo? E assinalar a alternativa que corresponde à prova olímpica rasa mais longa, com a distância de 42 km, 195 metros. Se é o decátlon, o 4x400, se é a maratona ou a marcha atlética. Espero que vocês tenham gostado da aula sobre provas olímpicas e as maiores orientações no grupo de WhatsApp de sua sala.